Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje contaremos a história de Naamã. Quem foi Naamã, meus irmãos? Naamã ocupava uma posição muito importante na corte da Síria. Ele desfrutava de todas as regalias e de reconhecimento da parte do rei da Síria. O nome dele era Ben-Hadad, que inclusive era inimigo declarado de Israel. Lá em 1 Reis podemos analisar essa questão. O nome Naamã era comum na Síria e o seu significado era de benevolente, bondoso, benigno. A Bíblia o descreve como era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito. Podemos observar que lá em 2 Reis, no capítulo 5 e versículo 3, começa toda a história de Naamã. A sua história, ela não se destacava apenas no seu alto ofício, mas relatava especialmente o seu grande drama. O comandante Naamã era leproso. Há várias discussões teológicas que defendem o fato de Naamã não viver recluso. Não está relacionado ao perigo de contágio de sua doença, mas ao costume de seu povo, que era diferente do costume judeu. Certamente podemos observar que se ele pertencesse ao povo de Israel, ele seria obrigado a se isolar da sociedade. Mas como ele era sírio, ele não estava sujeito a essa condição. Não sabemos com clareza se ele foi banido do convívio social. Mas acompanhando a história de 2 Reis, no capítulo 5 e versículo 3, a menina diz assim à sua senhora: se rogasse ao meu senhor, ao profeta, que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Lá no versículo 5 diz assim: o rei da Síria então lhe disse: anda, vai, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu, pois, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 peças de ouro e 10 mudas de vestes. O rei da Síria enviou uma carta ao rei de Israel, recomendando Naamã, afirmando que o motivo de sua visita a Israel era para que ele fosse curado. O rei de Israel, quando recebeu essa carta, ele ficou apavorado, achando que seria uma armadilha contra Israel, contra ele mesmo. O profeta Eliseu ouviu sobre o que estava acontecendo e logo tranquilizou o rei de Israel, dizendo: por que rasgaste as suas vestes? Deixe-o vir a mim e saberá que há um profeta em Israel. Isso está em 2 Reis, no capítulo 5 e versículo 8. Então Naamã se dirigiu à sua porta, porém Eliseu nem saiu para recebê-lo, mas enviou um mensageiro lhe ordenando a lavar-se 7 vezes no rio Jordão, para que ele fosse curado. Quando ele recebeu o recado, Naamã ficou profundamente indignado. Ele questionou o fato de que em Damasco havia rios melhores do que o Jordão para ele se banhar. Isso está em 2 Reis, no capítulo 5, no versículo 11 e 12. Quando ele estava desistindo, ele foi aconselhado por seus servos a escutar a palavra do homem de Deus. E, por fim, ele concordou e mergulhou no Jordão por 7 vezes, e a sua pele, ela foi completamente curada. Isso está em 2 Reis, no capítulo 5,
versículo 14. Após ele ser curado de sua lepra, Naamã confessou que o Deus de Israel é o único e verdadeiro Deus. Ele se converteu a partir dali ao Senhor. Isso está em 2 Reis, no capítulo 5, no versículo 15. Ao ser curado, Naamã retorna e oferece a Eliseu vários presentes de ouro, de prata e roupas. O profeta Eliseu gentilmente recusa. Isso está em 2 Reis, no capítulo 5, versículo 16. O despediu dizendo: vai em paz. Essa história, meus irmãos, é impressionante. De acordo com as escrituras, Naamã havia contraído lepra, uma doença de pele sem cura e sem tratamento naquela época, e estava condenada ao isolamento. A princípio, ele rejeita a instrução do profeta, mas acaba cedendo e se lava 7 vezes no Jordão, e assim ele é curado. Podemos analisar, meus irmãos, que a doença dele, a doença de Naamã, não era somente no corpo, mas na alma dele também. Precisamos entender que o Senhor Deus, ele tem meios de nos trazer a cura. A palavra de Deus nos ensina que muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Isso se encontra em Provérbios, no capítulo 19 e versículo 21. E que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Isso está em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1. Precisamos entender com essa palavra que a doença dele era na alma. Ele primeiro precisava entender o não de Deus. Em segundo lugar, respeitar o processo de Deus. Em terceiro lugar, viver o processo. Em quarto lugar, ser curado por Deus. Além de Naamã exercer a sua profissão e o seu papel social, ele deveria ser uma testemunha viva do amor de Deus. Às vezes, o Senhor testa a nossa prontidão em obedecer a Ele, não nos dando muitos detalhes acerca dos seus planos para nós. Então, quando damos um passo no sentido de cumprir o que Ele pediu, Ele revela a próxima etapa. Os 7 mergulhos de Naamã. O seu primeiro mergulho foi o orgulho. Ele teve que quebrar, sair, descer as águas, descer naquelas águas barrentas, cheias de barro. O segundo mergulho de Naamã, ele teve que descer a sua vergonha. O terceiro mergulho de Naamã, ele teve que retirar dele toda a dúvida e incredulidade. O quarto mergulho de Naamã, ele teve que descer na obediência à palavra do profeta. O quinto mergulho de Naamã, ele teve que descer da falta de perdão, o medo que ele tinha. O sexto mergulho de Naamã, ele teve que descer no reconhecimento de quem era Deus. E o sétimo mergulho de Naamã foi algo maravilhoso, a sua conversão, meus irmãos. Não sabemos o porquê que Deus às vezes age assim, meus irmãos. Porque Ele se revela de inúmeras maneiras. Mas o mais importante é nós entendermos e confiarmos na sua multiforme graça de Deus. Como já dissemos antes, entender, talvez não iremos, mas respeitar o processo, viver o processo e receber a cura do Senhor. Analisando essa história, meus irmãos, eu quero fazer algumas perguntas. O que Deus tem prometido a você? O que a sua palavra diz a seu respeito? Você tem
perseverado em buscar ao Senhor e a solução dele para o que o aflige? Ou já esmoreceu na fé, porque a situação parece ter se agravado? Assim como na história de Naamã, Deus interveio e operou o milagre de que tanto necessitava. Então, a situação de Naamã mudou e ele se beneficiou de uma nova vida com a sua família e com os seus. Eu quero dizer que o Senhor também, meus irmãos, fará isso em relação a vocês. Somente creia. Prossiga em conhecer o Senhor Jesus e aprender a discernir o seu propósito e o modo dele agir para os favorecê-los. Então, meus irmãos, prossiga em conhecer o Senhor e aprender a discernir o seu propósito e o modo dele agir para nos favorecer. Vamos terminar, meus irmãos, com uma oração, declarando que o Senhor Jesus está trazendo para a nossa vida, para a nossa história, para a nossa casa, tudo aquilo que está faltando. Oremos. Senhor Jesus, que as suas águas, as águas do teu Espírito Santo, lave todas as mazelas que atrapalhavam o nosso crescimento. Deus, eu declaro que o Senhor Jesus é surpresa na nossa vida, na nossa história. Eu me abençoo e digo que nada vai faltar, porque mais uma vez eu quero declarar: o Senhor Jesus Cristo é surpresa. Deus, leve embora todos os fatores enfraquecedores da nossa caminhada. Deus, leve embora o sistema de sabotagem que tem atuado sobre a minha vida, sobre os meus caminhos, sobre a minha casa e sobre a minha descendência até 1000 gerações. Queremos viver uma nova vida, uma vida plena, porque no poderoso nome de Jesus Cristo de Nazaré tem plenitude. Queremos um novo tempo, Senhor, para a nossa vida. Senhor Deus e meu Pai, declaramos, Senhor, em alta voz, que só o Senhor Deus tem o poder de transformar todas as perdas em ganho. E não há nada, Senhor, que o mal faça, que o Senhor Jesus Cristo não desfaça. Declaramos a nossa vitória diante desse céu e desta terra. Em nome de Jesus, amém. Eu te abençoo, fique na paz e até, meus irmãos.